arrebentando no meio a interpretação unitarista de Apocalipse capítulo 3, versículo 14. As versões em português rezam: E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Almeida corrigida. A Bíblia de Jerusalém verte o texto dessa maneira: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A King James diz: Ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. A Almeida revisada e atualizada: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Este é um esboço com escrutínio acadêmico, onde eu pretendo elucidar que, na verdade, a melhor tradução não seria o princípio da criação de Deus, mas sim, abre aspas, a origem da criação de Deus, fecha aspas, ou a causa ativa da criação de Deus. Isso levando em conta a sintaxe grega e a locução gramatical da perícope em análise. Os unitaristas, os mais famosos dentre eles, os Testemunhas de Jeová, usam frequentemente essa passagem para corroborarem a ideia pífia de que Jesus teve um princípio, que ele é o princípio dos que foram criados, uma vez que em nosso vocabulário português o termo princípio remete de fato a algo com começo, início e, por conseguinte, resultando de uma criação. Assim eles sustentam em última análise. Porém, o vocábulo grego arche é muito flexível e de um enorme campo semântico, com seus sentidos adequados aos contextos e gêneros gramaticais. O substantivo pode significar origem, causativa, começo, princípio, poder, governo, principado, autoridade, primeiro lugar numa linha de sucessão, primado, magistrado, a extremidade de alguma coisa, líder, etc. Qualquer léxico grego vai concordar com a minha exposição aqui introdutória. Porém, é justamente a partir daqui que o caldo engrossa para os nossos amigos unitaristas, porque são inúmeros sinônimos para a definição semântica do vocábulo arche. O que realmente fixará o seu sentido adequado são os casos morfossintáticos da língua grega e os seus gêneros gramaticais. Vejamos a estrutura semântica do texto grego de Apocalipse 3,14, logo abaixo. Temos aqui o texto, em grego: Kaito angelo tes en Laodikeia, ecclesias grapson, ta delegei ho amen, ho martis ho pistos, kai aletinos riarchetes quiticios tu feu. Notem que, sublinhado de azul, temos aqui o artigo definido, nominativo feminino singular, re, seguido do substantivo nominativo feminino singular, arre, ambos sublinhados de azul, aqui, ó, re, arre. Um dos princípios básicos da gramática grega é sabermos que os artigos definidos concordam com os substantivos em caso, número e gênero. Nesse caso, a tradução para o princípio carece dessa estruturação sintática, pois o seria no grego um artigo definido nominativo masculino e não feminino. Isso entraria em conflito com a conjugação do substantivo, que é de gênero também feminino e não masculino. Se fosse essa a proposta semântica da maioria das versões que vertem assim o texto, o princípio da criação de Deus, teríamos que ter na morfologia grega essa escrita, ro, arche. Ou então, como arche já é de gênero feminino, deveria estar sozinho sem a conjugação do artigo que o precede. Portanto, a melhor tradução seria a origem da criação de Deus ou a causa ativa da criação de Deus. Porque, nesse caso, o artigo definido feminino singular estaria em harmonia com o substantivo. Mas, como falei anteriormente, não haveria problema de traduzir para o princípio se tivéssemos somente o substantivo nominativo feminino no singular. Mas, como vemos no texto grego, o artigo antecedendo o substantivo, precisamos compreender também que somente os sinônimos origem e causa ativa, ambos de gênero feminino, equivalem ao artigo antecedente em número, caso e gênero. Ora, aqui então concluímos que Jesus não teve um princípio dentro da criação.
mas ele foi a própria causa ativa da criação. Ele foi a origem da criação, sendo o instrumento intermediário, o agente intermediário, ativo e originador da criação triunitária, que em mistério de unidade exerceram a ação criadora em conjunto, conforme soam vários textos bíblicos. Gênesis 1, 26, Jó 33, verso 4, João capítulo 1, versículo 3, Colossenses 1, de 15 a 18, Hebreus capítulo 1, versículo 10, Atos capítulo 3, verso 15, Isaías 48, de 12 a 16 e outros textos. Vejamos agora a mesma estrutura semântica e sintática do texto grego, que está idêntico ao texto de Apocalipse 3, 14, que em última análise jamais os testemunhas de Jeová iriam afirmar que se trata de um princípio dentro da criação, porque simplesmente o texto se aplica a Jeová na primeira pessoa. Vejamos em uma análise gramatical séria o texto de Apocalipse 21, versículo 6, direto do original. Temos aqui Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Kai eipenmoi gegonan egoto alpha kaito omega hierarchi kaito telos egoto dipsonte doxo entes pegestuidatos tesoes dorean. A morfologia sintática é exatamente a mesma que ocorre em Apocalipse 3,14, re, arre. O texto, portanto, tem de ser traduzido dessa forma: eu sou o alfa e o ômega, a origem e o fim. Será que os nossos amigos unitaristas diriam que o substantivo feminino aqui também se refere a um princípio passivo de criação ou um representante de um começo? Óbvio que não, porque o contexto está literalmente tratando de Jeová em Apocalipse capítulo 21. E é nítido que o mesmo substantivo está antecedido pelo artigo feminino re, sendo trivial a tradução a começo e o fim ou a princípio e o fim. Logo, podemos concluir que também o próprio Pai, Jeová, detém o mesmo título de a origem e causa ativa de todas as coisas, bem como se acresce que ele também é o fim de todas as coisas, para que em tudo Jesus tenha a proeminência, como nos lembra o apóstolo Paulo em Colossenses 1,18. Vejamos agora a mesmíssima estrutura desse texto, de Apocalipse 21, versículo 6, com os mesmos títulos direcionados agora também a Cristo, em Apocalipse 22, versículo 13, o que esmaga definitivamente a interpretação unitarista. Temos Apocalipse 22, 13, Egoto alfa kaito omega, ho protos kai eschatos, rearhe kaito telos. Aqui sublinhado de verde, rearhe, é a mesma estrutura morfológica. Temos a mesma estrutura morfológica e sintática de Apocalipse 3, 14 e Apocalipse 21, 6. Porém, se no texto anterior o Pai, Jeová, é descrito como eu sou o alfa e o ômega, a origem e o fim, aqui o Filho também é designado da mesma forma, com os mesmos atributos, exatamente com as mesmas prescrições imperativas, eu sou o alfa e o ômega, a origem e o fim. Só resta compararmos as sentenças dos textos, uma direcionada ao Pai, outra ao Filho. Então temos Apocalipse 21, 6. Olha só a estrutura como é idêntica. Idêntica. Ego emito alfa kaito omega hierarchi kaito telos. Apocalipse 22, 13. Ego tu alfa kaito omega hierarchi kaito telos. Para fecharmos com chave de ouro esse breve artigo de valor acadêmico, lembremos da frase de Apocalipse 1, versículo 8, que também mantém exatamente a mesma sentença gramatical dos textos supracitados anteriormente. Vejamos, olha só o texto de Apocalipse 1, verso 8. Ego emito alfa kaito omega, legei kyrios hoteos, ho on kai orchomenos ho pantocrator. Que é traduzido, eu sou alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, legei kyrios hoteos, o que é ho on e o que era kai ho ren, e o que está vindo, o que vem, kai ho erhomenos, o Todo-Poderoso, ho pantocrator. Agora, o último questionamento aos obstinados unitaristas é o seguinte: quantos alfa e ômegas, origem e fim de todas as coisas, nós temos na narrativa de Apocalipse? É uma pergunta interessante, né? A resposta exige honestidade e imparcialidade, o que infelizmente falta nos corações envaidecidos dos inimigos da deidade de Jesus Cristo.
E já esquecendo, se em Apocalipse 1:8 o alfa e ômega e origem e fim de tudo é o Todo-Poderoso, logo Jesus também deve carregar o mesmo título, porque ele também porta os mesmos atributos atemporais descritos na gramática dos textos em paralelismo. Apocalipse 21:6, Apocalipse 22:13, Apocalipse 1:8 e Apocalipse 3:14. Jesus também é, portanto, o Todo-Poderoso, mas os testemunhos de Jeová não estão prontos para isso.